Fala, catimbeiro, catimbeira de plantão! Começando a nossa resenha aqui no Catimba. Bora falar de Campeonato Brasileiro, principalmente de Atlético, Cruzeiro, e vamos falar do que o Catimba fez nesse fim de semana. Então bora lá para a nossa vinheta para a gente começar. Fala, mana! Nós cabuloso pra trazer as notícias do Cruzeirão que tá só no lapo. Último jogo, Cruzeiro 3, Corinthians aqui de São Paulo, nada. Primeiro gol, Matheus Pereira, craque, destruiu! Depois, quase no finzinho do primeiro tempo, Barreal, argentino, uau! Começou o segundo tempo e revelado aqui no Palmeiras. Rebentou o Cruzeiro. Próximo jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, às 18h30, na quarta-feira, no Sul. Cruzeiro que tem apresentou hoje Matheus Henrique, e o Matheus Henrique já fez um golaço de cavadinha. Cruzeiro até agora tá sem 7 titular. O que vocês acham quando o Cruzeiro estrear esses 7 titular, hein? Vamos pra ponta? Bora começar com as notícias do Cruzeiro. Nosso repórter, esse paulistano louco, trouxe as informações do Cruzeiro, repercutiu a vitória do Cruzeiro de 3-0 contra o Corinthians aqui no Mineirão. É importantíssimo sempre lembrar que o Cruzeiro está invicto no Brasileiro, no Mineirão. Se no ano passado, ano de 2023, o Cruzeiro custou a ganhar uma partida, até agora o Cruzeiro tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro no Mineirão e 6 vitórias. Ou seja, o Mineirão esse ano é o grande segredo para e do time do Cruzeiro. O Cruzeiro tem jogado bem no Mineirão, o Cruzeiro está se impondo contra os seus adversários no Mineirão e, claro, tem feito esse fator campo ser o seu grande segredo da sua colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Galera, a gente pode com toda certeza afirmar que quando o Cruzeiro começou o Campeonato Brasileiro, o torcedor do Cruzeiro, a expectativa dele era o quê? Lutar contra o rebaixamento. E todas as partidas que o Cruzeiro fez no Campeonato Brasileiro desse ano, no Mineirão, em posição vitória. As partidas que o Cruzeiro jogou fora de Minas Gerais é que o Cruzeiro tem dificuldade, né? Chegou a ganhar uma, empatou outras e perdeu diversas outras partidas. Essa perda fora é que não está deixando o Cruzeiro ainda brigar contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Mas, repito, é importante a gente frisar que o Cruzeiro tem um jogo a menos ainda, né? Se o Flamengo tem 31 pontos, o Cruzeiro tem 23. Se o Cruzeiro ganhar do Inter, que é o jogo a menos, o Cruzeiro pode chegar a 26 pontos, ficar a 5 pontos do líder. E o Cruzeiro ainda tem a estreia desses 7 reforços que o Cruzeiro contratou. Claro, esses reforços não vão ser de uma única vez, né? Por exemplo, o torcedor está na expectativa de que vai dar dia 10 e todos esses jogadores vão estrear. Não, tem a parte física dos jogadores, tem a adaptação desses jogadores. E, mais uma vez, para a gente finalizar aqui essa parte do Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro, mais uma vez, muita calma, muita tranquilidade e sapiência com o Fernando Seabra, treinador que, para mim, está fazendo um excepcional trabalho e serviço no Cruzeiro. Vamos assistir aí os gols do Cabuloso. Fala com Nui, torcedor atleticano, acompanhante do Catimba. Torcedor, notícia não é boa.
nosso galão, perdeu para o Botafogo 3-0 no domingo. Gols do Luiz Henrique, Cuiabano e o nosso ex-Savarino. O Atlético entrou em campo com Matheus Mendes, Batalha, Igor Rabelo, que foi expulso, Fux, Scarpa, Otávio, Alan Franco, Cadu, PV, Paulinho e Hulk. Próxima partida será na quinta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, na Arena MRV. O que vocês acham desse jogo? Ganha ou perde? Perde não. O Gauchinho trouxe as notícias do Atlético, né? Informou a escalação do Atlético, informou todas essas dificuldades que o Atlético teve contra o Botafogo jogando no Engenhão, no Rio de Janeiro. E assim, já vou começar dando uma cravada. Que horário ruim pra gente acompanhar esse jogo do Atlético, viu? Jogo 8h30 da noite num domingo. Horário bom de domingo é 4 horas da tarde. No máximo 18 horas ali para, pelo menos, dá para aproveitar um pouco mais do jogo. Esse jogo, por mais que o placar tenha sido elástico, o Atlético estava até bem contra o Botafogo. O Atlético estava conseguindo fazer frente ao Botafogo. O problema foi a expulsão, que o próprio Gauchinho nosso aí já trouxe. A expulsão acabou fazendo com que o Atlético, que perdia de 1-0, o Atlético se desorganizou, tomou o segundo e depois, com a lei do ex, Savarino consegue fazer o terceiro gol. Expectativa do Atlético agora é qual? Mas antes dessa expectativa, vamos ver os gols aí da vitória do Botafogo contra o Atlético. Então, a expectativa, principalmente do torcedor atleticano, é que com retorno do Arana, retorno dos jogadores que estão voltando, que estavam servindo a seleção brasileira, no caso do Arana, e os outros que estavam a serviço de outras seleções, que possam voltar para o Atlético agora. E o Atlético também tem possibilidades de estreia, né? Tem o Bernard, tem um zagueirão que foi contratado aí agora, que pode fazer a diferença, que é o Lianco. Para mim, é a maior contratação que o Atlético fez depois do Scarpa nesse ano. Esse Lianco é um baita de um zagueiro, vai com toda certeza chegar no momento que o Atlético mais precisa de um zagueiro ali que consiga se impor, que consiga ser um xerifão para conseguir afastar, principalmente esses chutes a longa distância. Os gols que o Atlético tem tomado, gols de fora da área. E aí não adianta só culpar o goleiro, né? O Everson foi culpado, o Matheus Mendes para mim também tem algumas falhazinhas, né? Apesar de que o torcedor precisa apoiar o Matheus Mendes, porque é um garoto da base, mas de todo jeito o Atlético está deixando chutar. São esses chutes que são perigosos. Agora ter paciência, quinta-feira tem mais jogo, né? Dá para buscar a reabilitação contra o São Paulo, né? Principalmente porque o jogo é aqui em Belo Horizonte, então torcedor, dá para acreditar. Uai, só, a turma do Catimba, vocês estão bom? Vamos lá para classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo, 31 pontos, 15 jogos. Botafogo, 30 pontos, 15 jogos. Palmeiras, 30 pontos, 15 jogos. São Paulo em quarto, 27 pontos, 15 jogos. Bahia, 17 pontos, 15 jogos. Atlético Paranaense, 25 pontos, 15 jogos. Cruzeiro, 23 pontos, 14 jogos. Fortaleza, 23 pontos, 14 jogos. Bragantino, 22 pontos, 15 jogos. Internacional, 19 pontos, 13 jogos. Juventude, 19 pontos, 14 jogos. Atlético Mineiro, 18 pontos, 14 jogos. 13º Vasco da Gama, 17 pontos, 15 jogos. Criciúma, 16 pontos, 13 jogos. 15º, Vitória, 15 pontos, 15 jogos. Cuiabá, 14 pontos, 15 jogos. Corinthians, 12 pontos, 15 jogos.
Grêmio, 11 pontos, 3 jogos. 19º, Atlético de Goiás, 11 pontos, 15 jogos. E no último lugar, Lanterninha, Fluminense, 7 pontos em 15 jogos. Fluminense tá na pitimba, hein? Valeu, Mineirinho, aí, por suas informações aqui para o nosso Catimba. Mas o que a gente pode destacar de toda essa classificação que o Mineirinho trouxe aí? Primeiro, né, Flamengo 31 pontos em 15 jogos. Flamengo, a hora que você acha assim, Flamengo vai deslanchar. Flamengo vai tomar uma dianteira que depois é difícil buscar o Flamengo. Não está sendo assim ainda, né? Flamengo também daqui a pouco recebe novamente os reforços que estavam ou estão na Copa América, e aí nós vamos ver uma verdadeira constelação dentro do Flamengo. Dá para cravar que o Flamengo vai ser campeão? Não. Para mim o Flamengo apenas está brigando nesse momento. Botafogo está conseguindo ficar na parte de cima da tabela com 30 pontos, apenas 1 ponto atrás do Flamengo, tem feito bons jogos, tem conseguido ter boas vitórias. Talvez o cavalo paraguaio, se ele continuar nessa toada um pouquinho mais atrás e com ritmo de chegada, pode ser que o Botafogo, que não ganha nada desde 1995, possa esse ano chegar na reta final com condições de ser campeão. Palmeiras também apenas 1 ponto atrás do Flamengo. Para mim, Palmeiras é o que briga com o Flamengo. E aí, para a gente pular, São Paulo, Bahia, Atlético Paranaense, Cruzeiro, né? Cruzeiro, fizemos já o comentário aqui na hora do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro não acreditava, principalmente nesse time que ainda está, que o Cruzeiro brigaria na parte de cima da tabela, e está brigando, tem um jogo a menos. O torcedor do Atlético é que imaginava que o Atlético estivesse ou estaria nessa briga, principalmente depois que o Atlético conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro em cima do Cruzeiro. O torcedor do Atlético estava fazendo uma festa danada para o Milito, né? Na parte de baixo da tabela. Então, negativo. O Atlético, de forma negativa, que todos, né, a imprensa cravava, e principalmente o torcedor atleticano, imaginava que o Atlético estivesse aí nessa parte de cima, brigando com esses times que vão, pelo menos para mim, até o fim, disputar o Campeonato Brasileiro com condições, qualquer um, de ser campeão. Parte de baixo, gente, Fluminense. Cada rodada que passa está ficando mais distante para o Fluminense. O Fluminense só está com 7 pontos. Na frente dele está o Atlético de Goiás, que tem 11 pontos, e o Grêmio, que também tem 11 pontos. O Corinthians está à frente do Grêmio, ok? O Corinthians é o quarto, né? O Grêmio tem 11 pontos, o Corinthians tem 12 pontos. Ou seja, o primeiro time fora, que é o Cuiabá, tem o dobro de pontos, né? O Cuiabá tem 14 pontos, tem o dobro de pontos do Fluminense. Cada rodada que passa está ficando mais complicado para o Fluminense. O Vasco já conseguiu, já está em 13º com 17 pontos, já deu uma deslanchada ali. Eu estou acreditando que o Fluminense vai ficar até o fim brigando, viu? Até o fim brigando para sair da zona de rebaixamento. Elenco tem, né? Treinador agora tem. Perdeu só de 1-0 o último, né? Já mostra um pouquinho da qualidade do Mano Menezes. Pois tá aí as novidades do Catimba desse fim de semana, para vocês verem o que a gente fez. Solta o videozinho aí. Fala, catimbeiro, catimbeira de plantão. Mais um sábado que o Catimba Esportes está cobrindo jogos intersubseções. Aqui hoje, no Veracruz, temos OAB Nova Lima, OAB Sabará, OAB Caeté, OAB Ribeirão das Neves, OAB Venda Nova e OAB Santa Luzia. Vai acompanhando aqui com o Catimba Esportes, porque aqui você sabe, Catimba Esportes mostra tudo e dá voz e vez aos esquecidos. Bora! Pois modalidades que cobrimos lá no sábado no Veracruz. Já parabenizar aí todas as subseções que já foram relatadas. Daqui a pouco, no fim do vídeo, também tem novo relato de agradecimento. Tivemos lá society masculino, tivemos futsal feminino, masculino, vôlei feminino, masculino, peteca feminino, truco. Tivemos também futebol
de campo. Bora lá para as premiações. Primeiro lugar, vôlei feminino, Venda Nova. Segundo lugar, Santa Luzia. Terceiro, combinado, Nova Lima com Sabará. Peteca, primeiro lugar, Nova Lima, em parceria com Sabará. Segundo lugar, Venda Nova. Terceiro lugar, Santa Luzia. Primeiro lugar, futsal masculino, Venda Nova. Segundo, Ribeirão das Neves. Terceiro, Sabará, combinado com Nova Lima. Primeiros lugar, Society, Venda Nova. Segundo, o combinado Sabará com Nova Lima. Terceiro, Society, Santa Luzia. Primeiro, futsal feminino, Ribeirão das Neves. Segundo, Santa Luzia. No truco, primeiro lugar, Santa Luzia. Segundo lugar, Sabará, em combinado com Nova Lima. Truco, terceiro lugar, Venda Nova. Campo, primeiro lugar, Venda Nova. Segundo, de futebol de campo, Sabará com Nova Lima. Terceiro lugar, geral. Bora para a premiação geral? Terceiro lugar, geral, Ribeirão das Neves. Segundo lugar, geral, combinado, Nova Lima com Sabará. E o primeiro lugar geral foi Venda Nova. Pois é, galera, muito obrigado a todos e a todas que sempre nos acompanham aqui no seu Catimba Esportes. E eu já te peço a você, deixa o seu like bonitão aqui e também peço a você para se inscrever aqui no Catimba Esportes. Também não é demais pedir a você para espalhar o linkzinho desse vídeo para todo mundo. Valeu, tchau!